Bom, pessoal do CCA, alunos do segundo médio, tudo em ordem com vocês? Tudo bem? Espero que sim. Vamos lá agora para a parte importante da aula, que é a explicação com o Marcão, hein? Vamos nessa. Então, pessoal, iniciando aí, algumas coisas já ficaram pontuadas no vídeo, né? Nos vídeos que eu postei, videozinhos curtos, rápidos, né? Para só compreender, embora curtos e rápidos, consegue trazer uma profundidade impressionante sobre a história do Brasil, tá? História do Brasil é um conteúdo que mexe muito comigo, porque é a história do nosso povo, a história da nossa terra, sobre as justiças e injustiças que ocorreram e aconteceram. E essa é uma parte em que acaba se linkando, né? Mais fortemente ainda história com geografia, tá? Então, dando sequência aqui, pessoal, tá? Dentro do processo da formação do território brasileiro, o que é o território não, desculpa, a população brasileira, né? Nós vimos aí os três videozinhos falando das três matrizes, né? Ou seja, falando dos indígenas, dos portugueses e dos africanos, tá? Então, acaba sendo aí originado o início da população brasileira, né? E em cima desse processo, tá, das indicações aí dessa formação, né, nós vemos a matriz portuguesa, né, formada pelos lusitanos aí que vieram, né, e eu fiquei bastante curioso, né, tem essa coisa dos brasões, das famílias, sabe? E eu comecei a pesquisar, né, até antes de entrar na faculdade. Mas, galera, eu me decepcionei e parei de pesquisar. Eu tava procurando o brasão da minha família, né? Que minha família ela é de origem portuguesa, bem na divisa com a Espanha, né? E beleza, pesquisando e tal. Aí eu descobri uma coisa. Achei um cara lá que veio pro Brasil com meu sobrenome em 1712. Aí eu, nossa, 1712. E caçando na internet, né? Caçando na internet bastante coisa. E cheguei à conclusão muito ruim, sabe? Não ruim, mas em si. Aí fui pesquisar, né? Quem vinha para o Brasil nesse período de 1712? Descobri que eram três situações. Três situações. A primeira delas, né? Como foi o processo de formação dessa população, né? No caso dos europeus que vinham para cá, os portugueses. Primeiro, o rei português, né, para não perder o território aqui no Brasil para os espanhóis, o que ele fez? Ele chegou e conversou, mandou, né, virem para o Brasil, porque precisava povoar logo essa terra, porque se não povoassem, o risco de invasões de outros países era muito grande, e até houveram algumas tentativas sobre isso, tá? Então, aí o que começou a acontecer? Ninguém queria ir para o fim do mundo. Ninguém queria ir para um local onde só tinham na cabeça dos portugueses selvagens, uma estrutura que não existia nem mesmo uma cidade ainda grande ou organizada como eram as cidades europeias nesse período. Então, o que o rei português fez? Vamos mandar para lá os portugueses falidos. Não. Olha, meu amigo, vai para lá, você já faliu mesmo. Recomece essa vida nova lá nas terras brasileiras. E o português falido sem muita estrutura, né? Ele, vai ficar aqui para não ter condição, eu vou para lá então. E muitos vieram para o Brasil. Mas as terras continuavam muito grandes para pouca população, principalmente de portugueses, né, para ter o controle daqui. Aí, o que o rei ordenou? Podem pegar todos os moradores de rua, pode esvaziar aqui, vamos mandar todos para lá. E não foi assim na base da conversa. Olha, você gostaria de ir para o Brasil? Ter uma vida nova lá? Não, não. As pessoas eram, olha, arrancadas da rua, jogadas dentro de uma caravela que eles nem sabiam exatamente o que estava acontecendo e eram trazidas para o Brasil. Então, primeiro trouxeram os falidos, depois trouxeram os moradores de rua.
Em terceiro, aí o que aconteceu? Ainda muita terra vazia, as ameaças de Holanda, as ameaças de França, e o rei ordenou: podem esvaziar todas as prisões de Portugal. E os prisioneiros foram retirados dessas prisões, jogados dentro das caravelas que vieram para o Brasil, deixando eles aqui. Aí, quando eu pesquisei e vi essa parte, eu falei: olha, para o ano 1712, o meu ancestral, possivelmente, ou ele era um falido, ou ele era um morador de rua, ou ele era um prisioneiro, então a minha família não tem brasão. Né? Aí eu desencanei, realmente depois eu descobri que não tem brasão mesmo. Mas até nós levamos em consideração a formação da população brasileira nessa mania de malandro, de picardia, né? De se dar sempre bem em cima dos outros, né? Enfim, né? A grande parte do processo está explicada aí, tirando os portugueses que tinham vindo já antes para extrair, né, explorar o território brasileiro, enfim. E eu lembro que na faculdade, pessoal, nossa, mas tinha algumas aulas que eu saía, olha, destruído por dentro, destruído. O ensino, ele é uma coisa fantástica, ele é uma coisa fenomenal. Porque ele faz uma separação do antes e o depois. E você se torna um ser humano diferente nisso. Eu não sei se em todas as áreas do estudo é assim, mas na minha foi, né? Então, o processo de colonização foi bastante forte, acentuado, né? E as populações foram se misturando, né? As três matrizes foram se misturando. Por exemplo, os meus avós maternos, ambos foram criados em orfanato. Eles não se conheceram, né, nesse período, eles se conheceram já na vida adulta. O meu avô, né, caucasiano, bem descendente de europeu, mas nacionalidade, essas coisas nunca soube, ele já é falecido. Conheci, era um cara muito feliz, assim, alegre, humano, né, bastante emotivo, estranho, né, para portugueses, né, ou europeus em si. Mas esse contato que não houve com os pais, então, né, ele pegou bastante as características brasileiras, né. Já minha avó, ela é o estereótipo de Índia totalmente, total, né? E as matrizes de vocês? Vocês já pensaram nisso? Já foram pesquisar, né? E do lado do meu pai, ambos tinham vindo de Portugal, mas não cheguei a conhecê-los assim muito profundamente. Só minha avó, mas eu era muito criança quando ela faleceu. Então, ninguém aqui no Brasil vai ter o sangue apenas de uma única matriz, né? Só sangue português, ou só sangue africano, ou só sangue indígena. A coisa aqui virou uma salada nessa mistura de etnias diferentes, tá? Então, é nisso que acabamos analisando aí, né? E grande parte aí dos escravos que vinham para o Brasil, eles vinham, né? Tá explicando aqui, né? Tanto a matriz africana, né? Vinham para as lavouras de cana-de-açúcar, enfim. Então, o texto vem comentando, e não só o texto, mas os historiadores em si, que foram trazidos para o Brasil cerca de 4 milhões de escravos. Aí, levando em consideração a população indígena que existia aqui nas terras brasileiras, que era de aproximadamente 5 milhões, mas os portugueses vindo, então o número de africanos e de portugueses, desculpa, de africanos e de indígenas era muito maior do que o de portugueses, né? E mesmo assim, os portugueses conseguiram manter esse território através das táticas e técnicas utilizadas ali, né, nos três videozinhos, quando a gente fala, né, sobre o controle para dar uma eliminada na população indígena, dar presentes como roupas contaminadas de varíola, né, e por aí, são coisas pequenas perto de tudo que aconteceu aqui, tá? Pega qualquer livro aí de história do Brasil que talvez seja legal você não se limitar apenas ao livro didático em si, mas buscar algum recurso para didático, algum livro de algum historiador, entendeu?
Depois eu posso colocar algumas indicações, tá, para vocês. E dando continuidade, pessoal, aí no caso, né, aí essa base, né, da formação brasileira, dessas três matrizes, perdurou por bastante tempo. E depois, a partir de 1800 em diante, começa timidamente e depois isso vai ficando mais forte e vai se acentuando e vindo cada vez mais imigrantes para o Brasil. Teve um filme legal que eu sugiro para vocês. Ele é nacional, tá? Mas é um filme que vale a pena assistir, vale a pena. Chama, se eu não me engano, Dias de Luta, desculpa, Dias de Paz, né? O filme se chama Dias de Paz. Tem no YouTube, né? Indico para vocês aí. Quem assistir, fizer um relatório, coisa do tipo, me manda, me manda. Garanta alguma pontuação extra, né? Adquira um pouco de cultura. Aproveite que você está em casa, tem um tempo bastante assim, tirando a parte do estudo, né? Um tempo já mais ocioso. Lê alguma coisa diferente, busque conhecer canais novos no YouTube da vida ou coisa do tipo, né? É bem legal isso daí. Então, Os Dias de Paz ele mostra um imigrante polonês vindo para o Brasil justamente num período que estava sendo bastante conturbado em relação ao capitalismo versus comunismo no período da Guerra Fria. E o filme é interessante, tá? Vale a pena assistir. Mas, ou seja, por que eu comentei do filme, né? Porque mostra o que está acontecendo nessa parte do livro aqui, né? Quando começa a ser falado sobre, desculpe, quando começa a ser falado sobre a questão de branqueamento da população, a questão voltada, né, para a proibição do tráfico de escravos, né, em si. Então isso no século, né, abordando aí, né, pega de 1801 até 1900, vai. E depois acaba se acentuando o período, né, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, que é na Guerra Fria que se passa esse filme brasileiro, tá? Dias de Paz, se eu não me engano, Dias de Paz, né? Depois eu coloco o link do, do filme no último slide ali junto com a tarefa, tá? Ai, vai ter tarefa? Claro, o que seria de nós sem as tarefas, né, galera? Né? Como é que a gente vai fixar o conteúdo? Vocês já sabem, nós já falamos sobre isso. Então, pessoal, dando continuidade aqui, né, nós começamos a analisar alguns dados aqui sobre a imigração no Brasil, as nacionalidades em si. Quais foram os períodos e quem veio mais para cá, né? Uh, Lógico, os principais aí são portugueses, né, no caso, uh, seguidos, né, de italianos, tá? Então, no acúmulo aí, italianos e portugueses acabam tendo um número muito grande. Depois, né, números menores, japoneses, sírios, turcos, espanhóis, né, alemães, poloneses, ucranianos, croatas, enfim, né? Isso acabou acontecendo. Então nesse caso, já nesse período, que aí entra o vídeo que eu coloquei sobre o Museu da Imigração. Gente, que museu lindo, que museu lindo. Ele é pertinho do metrô Bresser, né? A estação Bresser do metrô, acho que dá uns 500 metros até lá. Não lembro exatamente, mas eu já fui lá. E é muito legal você conhecer a história do teu povo, da tua população. Pra mim, não tô nem interessado, né? Eu gosto só de brincar no TikTok. Gente, pelo amor de Deus, evolua, né? Brinque no TikTok lá no Museu da Imigração, pelo menos, né? Então isso aí acaba sendo importante. E isso tudo aconteceu principalmente nos estados sulinos, né? Nos estados do sul aqui do Brasil. Tanto que a Argentina ela acabou fazendo um processo de branqueamento muito forte, né? Pode ver que a grande parte da população da Argentina são descendentes de indígenas e uma grande maioria de brancos, né? E isso acaba sendo bastante
estranho, né? Porque se nós analisarmos até o número de indígenas, ele acaba sendo um número tão grande quanto o de brancos, né? Então, lá o processo de branqueamento foi muito mais forte do que aqui, no uso da violência até, tá? Aqui, galera, a diquinha ó, do Museu da Imigração, tá? Vale a pena sim, ok? Então, agora a gente entra numa outra partezinha que é importante, né? Que é sobre as condições de vida da população brasileira. Quando nós falamos de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, no caso, os países subdesenvolvidos sofrem muito por causa da globalização. Essa diferença entre o desenvolvimento e o subdesenvolvimento, ela fica muito grande. Ela é enorme, tá? Então, nesse caso, nós já vemos esse processo sendo bastante acentuado quando começa-se a circular, né, coisas como isso daqui, né, que, nossa senhora, né, causam grande... É difícil, assim, pessoal. Vendo pelo lado humano da coisa, é difícil, né? Então aqui, essa diversidade, então a ideia de muitos lugares era o que, sem base nenhuma, trabalhar em cima disso aqui, chamado de superioridade branca, né? A raça pura e tal. Isso não é uma coisa que surge só na Alemanha, sabe? Lá no período nazista. Não existe de pouco tempo, né? Existe de muito tempo. Então, né, nessas questões aqui, lógico que acaba sendo, né, chegando até nós. Então, por exemplo, muitas pessoas falavam, né, que, por exemplo, o negro ele é inferior porque ele não enxerga bem à noite, porque ele é negro, né? E até o termo negro é um termo de agressão, né? O termo correto é preto, tá? Porém, vamos utilizar os termos corretos, né? Por exemplo, branco, vermelho, amarelo, preto, enfim. E no caso da grande massa da população, mas professor, por que aqui no Brasil a gente chama de negro, então? O negro ele surge através de insulto, né? No período até surgiu no Big Brother essa semana, ou essa semana ontem, o Babu, né? O Babu ele tem esse apelido terrível, né? Acabou ficando, se eu não me engano, foi de ser chamado de babuíno quando ele era criança e acabou ficando Babu e ele adotou esse nome, né? Esse apelido que, né? Ficou forte. Então, a maioria das pessoas no Brasil, às vezes, não tem esse acesso ou pessoal, estamos falando de uma população que tem um pouco mais da metade dela que é analfabeto funcional, que é aquele camarada que ele consegue ler, ele aprendeu a juntar as letras e formar sílabas e ler as palavras, mas ele não consegue interpretar o que ele está lendo. Então, por exemplo, aqui, ó, População Brasileira, apostila 2, segundo médio, capítulo 2, frente A. Ele consegue ler isso aqui, mas ele não consegue interpretar o que isso significa. Então, num país que sofre tanto de carência educacional, e o senso comum ele reina, é complicado nesse sentido. Então, pegando a legislação brasileira e a legislação de todos os outros países, a pessoa que aqui no Brasil o senso comum diz ser negra, todos os outros países, pessoal, faz a associação da pessoa preta, né? Como nos Estados Unidos é muito falado, né? O black man, né? Por quê, né? O negro em si é um insulto terrível, né? Tem outro filme que mostra muito isso, né? Esse filme eu tenho DVD, tinha no Netflix, tiraram, faz bastante tempo que já tiraram. Procuro para comprar um outro DVD, não encontrei, não achei em lugar nenhum. Chama A Outra História Americana, que conta um pouquinho sobre essa origem dos insultos, enfim, né? Então, assim, é como se, né, o início desse capítulo ele vem falando sobre essa questão de uma população ser superior a uma outra população. E isso são coisas complicadas para
processar assim, um senso humanitário, fazendo um contra a alguém que quer ser superior do que o outro, né? E tem pessoas que são assim, né? Não sei porquê, mas, por exemplo, eu fiz tal coisa. Nossa, mas eu já fiz e foi tão melhor. Olha, eu viajei para tal lugar. Nossa, mas eu, assim, eu já fui no Play Center. Aí a pessoa, nossa, eu já fui no Beto Carreiro. Aí tem aquele outro, você já foi no Beto Carreiro? Eu já fui na Disney. Por quê? Por que que nós precisamos sempre estar nos comparando, gerando uma concorrência? Não tem necessidade disso, mas é uma coisa que acontece bastante. O ser humano ele é muito competitivo, né? Desde os períodos pré-históricos, essa competição ela impera, ela reina bastante, né? Então, em cima disso, né, nós vemos essas questões, né, que estão associadas às desigualdades brasileiras aí, né? Então, assim, por exemplo, aqui, ó, sobre os aspectos de desigualdade, tá? Então, sobre a taxa de analfabetismo, olha como é diferente. Analfabeto é aquele que não é funcional, tá? Analfabeto mesmo. Então, aqui, ó, 4% dos brancos é analfabeta e 9,9% de pretos e pardos é analfabeto. Então, aqui é muito forte quando isso é colocado, porque se nós pegarmos que mais da metade da população brasileira é preta e parda, se declara preta e parda, ou seja, é um número muito alto, né? E esse número aqui de brancos também, analfabetos, também é muito alto. Falando de um país que tem mais de 211 milhões de habitantes, né, estimado atualmente, né? Então isso é muito forte. E olha agora esse cruzamento dessa informação, gente. É, é, é para ficar indignado. É para ficar indignado, sim. Porque tem muita coisa errada. E essas coisas erradas precisam mudar. Tá? Isso precisa. Não pode continuar mais desse jeito. Né? É desumano isso. Não só nas minorias, nos menores grupos, né, em si. Ó, 35% das crianças que trabalham, né, de 5 a 7 anos, aliás, desculpe, aqui em 2016, ó, 1.835 crianças de 5 a 7 anos trabalhavam. Dessas 1.835 crianças, 35,8% é de criança branca e 63,8% é de criança preta ou parda, tá? Então aqui, ó, no caso agora, o rendimento médio, quantas pessoas ganham, tá? Então, ó, o branco no Brasil ele ganha em média R$ 2.814 por mês, tá? E a taxa de desocupado, que é o de desemprego, é de 9,5%. 9,5% é uma taxa de desemprego que não é o ideal. O ideal seria em torno de uns 6%, vai. 6% é um número bom de desemprego. Nossa, mas eu ouvi que, nossa, até vamos com calma, né? Porque, nossa, o desemprego e tal, vamos lá. Olha a renda do pardo. Gente, é praticamente mais de R$ 1.200 a menos. A menos. Tá? E a do preto de R$ 1.570. Gente, eu acho que é normal as pessoas terem salário diferente. Por ter especializações diferentes, capacidades diferentes, habilidades diferentes. Agora, a pessoa ter um salário diferente por causa da cor da pele dela é uma coisa que não me entra na cabeça. É uma coisa que não me entra na cabeça. E não pode entrar. Eu não posso achar isso normal nunca. Porque olha aqui, ó. Olha como muda a taxa de desemprego para quem é pardo e a taxa de desemprego para quem é preto. Então, opa, aqui. É muito diferente. Professor, eu tô vendo aqui no livro que tá escrito preto e pardo, essa coisa toda. E se eu tô na rua e de repente eu falo, aquela pessoa preta ali do lado da outra branca que tá do lado da outra parda? Será que as pessoas vão ver com bons olhos? Então, gente, nesse ponto, lembra do senso comum? Se você está num local público, como a maioria das pessoas tratam do assunto? É por negro? Então, chame de negro.
tá? Porque tem gente que acha que se você fala preto, você está sendo racista, mas na verdade é o termo correto. E até você explicar que focinho de porco não é tomada, né? É melhor sempre procurar evitar problemas, tá? Automaticamente não. Aí, com quem você tem a oportunidade de conviver, de explicar, se a pessoa não sabe disso, enfim, porque é muito difícil para quem não é amarelo saber como é a vida de um amarelo, no caso o asiático. É muito difícil para alguém que não é vermelho, né, a pele indígena, saber como é a vida de um vermelho. É muito difícil também para quem não é preto saber a vida de um preto, de um pardo. São coisas incomparáveis, porque a gente não sabe o histórico, o contexto, o que a pessoa passou ou deixou de passar, tá? Então, nesse caso, você vai evitar dores de cabeça, tá? Então, dando sequência aqui, ó, olha a diferença salarial. Isso aqui são coisas que tem que mudar. Olha como muda aqui, gente. Olha só. O total aqui é a média, certo? Ó, os homens ganham. Agora entram outras coisas, tá? Não estou falando mais de etnias, estou falando de sexo. Homens e mulheres. Por que que para a mesma função, muitas vezes o homem ganha mais do que a mulher para executar a mesma função? Outra discrepância imensa, tá? Estudar a população brasileira é bem diferente de estudar a população mundial, né? População mundial a gente pega os termos absolutos, né? População absoluta, população relativa, taxa disso, taxa daquilo. Aqui não. Então a gente começa a aprofundar isso. Então, simplesmente a mulher ganha aí aproximadamente R$ 500 a menos porque é mulher. Ah, é porque trabalha menos? Não. Ah, é porque estudou menos? Não. Ah, é porque. Não. É por ser mulher. Simplesmente pelo fato de ser mulher. Isso é um absurdo completo, né? Não tem como. Não é por aí, tá? Mas isso aí acontece, né? E existe uma escala, né? Que ainda é pior, dá mais incômodo ainda para não dizer raiva, porque existe uma escala de médias de salário. Por exemplo, no colégio não tem isso, não interessa o professor, a etnia dele. O salário do professor é igual, não muda, mas tem empresa que isso muda. Antes de trabalhar como professor, eu trabalhei na associação comercial. Eu trabalhei no banco já, no Banco Santander, enfim, trabalhei em muitas escolas. Mas o número, assim, nas empresas, né, de mulheres liderando equipes ou de pessoas pretas e pardas liderando equipes é muito menor. E não é associado a isso, né? A uma maldade ou tal. É uma coisa cultural que precisa haver uma conscientização da própria população, tá? E por outro lado, há uma coisa muito invertida, né? A grande maioria de pessoas que estão em situação de cárcere, ou seja, presidiários, a grande maioria é negra, preta e parda, tá? Então, por que que isso acontece? Qual é a origem do problema? A gente sabe. Tá, analisamos a situação atual. Então, como mudar isso? Por que nós estudamos população brasileira? O que nós podemos fazer para isso aqui, ó, para mulheres e homens terem o mesmo salário, independente do sexo? O que que nós podemos fazer para, olha aqui essa comparação da representatividade feminina num governo ser tão fraca, pessoal, tão pequeno, olha isso. Na Câmara e no Senado. Então aqui, de todos os eleitos, por exemplo, para a Câmara dos Vereadores, não, aqui é a Câmara dos Deputados, tá? O Brasil tem 513 deputados. Então, olha só, em 1998 tinham só 5,5% de mulheres. Em 2018 foi quando foram eleitas mais mulheres na Câmara dos Deputados, 15% só. Se o número de mulheres no Brasil é maior do que o de homens,
Como pode, então, o governo ter menos mulheres, bem menos mulheres do que homens? Então, isso daqui é preocupante. Não preocupante, preocupante. É outro absurdo completo, né? E no Senado também, ó. Em 98 era de 7,4%, né? O ápice foi em 2014 com 18%, né? No Senado. E aqui, ó, em 2018, 12% só. Então aqui caiu, ó. Aqui acaba caindo e a gente tem até a explicação já estruturada, né? Acabou se tornando, né? De 2014 para 2018, a Dilma ela foi eleita em 2014, aí ela sofreu impeachment, aí o Temer assumiu e o Brasil entrou nessa onda assim de até que ponto, né? Estávamos discutindo isso na faculdade um outro dia. Até que ponto que de repente o impeachment da Dilma não possa ter resultado nessa situação aqui no Senado Federal, né? Mas em contrapartida, isso não influenciou na Câmara dos Deputados, das deputadas eleitas, né? Porque o número veio crescendo, ó, e aqui, ó, cresceu bem, apesar de ser um número muito baixo, ainda cresceu bem, né? Então, enfim. Aí, galera, outra coisa que nós temos que comparar aí, que é importante, né? Aqui, ó, a parte da população brasileira que vive com menos de $5 aí, por $5,50 de renda per capita mensal. Gente, é renda per capita mensal. Pegar a população que vive com menos de, vai, tá R$ 5 aí o dólar, vai, vamos jogar para cima ainda, né? R$ 30. Pessoas que vivem com menos de R$ 30 por mês. Por mês. Temos um total, né, de, ó, brancos, 16% de pessoas. Opa, era outro. Aqui, ó. 16%. Aqui, de brancos, 16%. De homens pretos e pardos, 34%. Mulheres brancas, 16%. E mulheres pretas e pardas. Até no salário eu ia falar, né? Eu esqueci, desculpe. Existe uma hierarquia salarial, né? O homem branco recebe mais do que todos. Em segundo, fica muito próximo o salário do homem negro, né? No caso do homem preto e pardo, com o da mulher branca. E em terceiro lugar aí nessa escalinha vem a mulher preta, tá? Preta ou parda, né? Então, aqui, ó, proporção de população brasileira residindo em domicílios com ausência de serviços de saneamento básico. Saneamento básico, água potável chegando na sua casa, a água suja indo embora por uma rede de esgoto. Então aqui também, ó, a população branca e a população preta ou parda, tá? Gente, quando nós vemos em algumas situações uma pessoa passando por certa dificuldade, enfim, e ela faz associação que isso possa ser por causa de uma característica étnica. Isso não é vitimismo, isso não é frescura. Eu não sei se algum de vocês já foi, de repente, abordado por uma batida policial. Vamos lá. Vamos enquadrar aqui as pessoas. Beleza. Vai lá, mão na parede e tal. Beleza. Mão na cabeça. Enfim, mão na cabeça. Eu falo mão na parede, depois a mão na cabeça, né? Mão na parede e tal, revista, tá? Enfim. Gente, eu já fui abordado, né? É normal ser abordado para verificação de documento, tudo. Quando eu fui abordado sozinho, e principalmente depois da moto, né? Quando eu dava aula na Vila Mariana, Zona Sul, eu fui abordado pelo policial de uma certa maneira. Quando eu fui abordado em outras regiões, né? Como no extremo leste de São Paulo, como no extremo norte, né? A abordagem foi outra. Quando eu estava com amigos pretos, aí a abordagem também foi outra,
Então, não é uma coisa natural assim, e que existe muito forte no Brasil o racismo institucional, tá? Eu vou colocar o link do videozinho também do racismo institucional para quem quiser ver depois, para saber o que é o racismo institucional. Porque ele é muito forte no Brasil ainda, né? E isso precisa mudar, porque os dados mostram. Aí quando uma pessoa dessa, né, olha aqui, gente, 43 de todo mundo que não tem, né, saneamento básico e tal, aqui ó, 43%, né? É muito grande. Aqui, ó, a ausência de ao menos um serviço, 45%. É quase metade da população, gente, né? A população, né, que reside num domicílio, mas que não tem saneamento básico. E, gente, no ano de 2017, a gente não tá falando de 100 anos atrás, né? É para incomodar, né? Se não, gente, se nós, como seres humanos, vermos esses dados e não sentir nada, não tem, pelo amor de Deus, nasce de novo, porque não tem como, tá? Então aqui, ó, sem instrução. E existe uma coisa que é embutida nas nossas cabeças, né? E isso surge na Revolução Industrial, na primeira Revolução Industrial. Isso foi projetado e embutido em nossas mentes. Então, assim, por exemplo, se a pessoa não progride, é porque ela não lutou o suficiente. Não, galera. Tem essa parte da luta dela para poder progredir. Mas alguém do outro lado tem que abrir a porta, né? Eu posso ser a pessoa mais capacitada do mundo, mas se para determinado trabalho, mas se a empresa não abre a vaga, não me dá uma oportunidade de, de participar de um processo seletivo, como eu vou entrar nessa empresa, né? Se eu não tenho, por exemplo, a possibilidade de estudar porque eu tenho que trabalhar, como é que eu vou fazer isso? E é muito notável os cursos que têm a maior quantidade de alunos que conseguem estudar sem trabalhar. E os outros tipos de curso que o aluno, a maioria dos alunos estudam e trabalham. E o rendimento também é diferente, tá? O rendimento é diferente. Então aqui, ó, número de pessoas sem instrução, 29, opa, desculpe. Aqui, ó, 29% da população branca, tá? 70% da população preta e parda. Então, peraí, gente, vamos analisar. Não é possível, em sã consciência, nós pensarmos que de cada 10 negros, cada 10 pretos e pardos, eu esqueço, né? Cada 10 pretos e pardos, 7 não tem instrução e é culpa dos caras que não tem instrução. Não é concebível essa ideia, gente. Não é normal. Aqui, ó, fundamental incompleto. Ensino fundamental. Fundamental até o nono ano, tá? 43% dessa porcentagem é formada por pessoas brancas, né? E 56% por pessoas pretas ou pardas. Fundamental completo ou ensino médio incompleto. 47% de brancos e 52% de pretos e pardos. Aqui agora, ó como a balança ela muda aqui. Aqui já começa a mudar, ó. Médio completo e superior incompleto, 53% de brancos e 46% de pretos ou pardos. Aqui agora superior completo, 70% e só 29%, né? Então, essas pessoas que têm um diploma universitário e ela é preta ou parda, a luta dela, ela enfrentou muitos obstáculos e dependendo, não podemos generalizar, mas dependendo da situação, muito mais obstáculos do que a pessoa branca para poder conseguir seu diploma universitário. Lembrando que 5% só da população brasileira tem um diploma universitário. Então a coisa ela é muito mais complicada do que aparenta ser. Taxa de homicídios, galera. Olha aqui, ó. A cada 100 mil habitantes, não é isso que eu quero. A cada 100 mil habitantes, aqui, ó.
Esse é um número seco, né? Então, 40 negros, né? Aqui, ó, a média do país é 30 pessoas e não negros 16. Então, por 100 mil é muita coisa. É uma desigualdade aqui imensa, né? Deste ponto até este ponto, né? Então, assim, poxa, não existe uma predisposição. Ah, o cara nasceu preto, então tá no DNA, vai morrer mais cedo, tal, porque vive menos, o órgão tal falha antes. Não existe isso, gente, tá? Então aqui, ó, aí no caso, outras minorias que sofrem aí, aliás, outras não, né? Porque nós vimos que a maioria do país é formada por preto e pardo. Mas aqui no caso vamos falar de minorias. Então nós destacamos aqui, né? A comunidade LGBT, né? Gays, lésbicas, simpatizantes e transexuais, transgêneros em si, que sofrem bastante, né, nesse processo. Outra população que sofre bastante é a comunidade quilombola, caiçara, seringueiros, que sofrem bastante com a sua estrutura de vida em si, tá? E aqui, pessoal, a gente parte para uma linha final aqui do capítulo, falando da questão do termo, né, raça em si, né? O termo raça, pessoal, ele acabou ganhando força, né, muito acentuado durante a Revolução Burguesa, né? E onde, né, eu havia comentado sobre a questão de ter que classificar como pessoas como superiores e inferiores, então isso acaba sendo estranho, né, na minha opinião. Mas isso aconteceu, né? Então, muitas coisas foram justificadas assim, né? Sobre o aspecto, né, dessa dominação europeia ser tratados por homens iguais. Será que todos os homens eram iguais? Homens falando de ser humano, né? Então, a coisa ela foi se aprofundando, né? E ao mesmo tempo que ela se aprofundou dessa, eu vou chamar de prepotência, tá? Não sei se é a palavra exata, mas desse eurocentrismo da Europa sempre no centro do mapa, automaticamente então a população europeia é mais importante do que as outras populações, entenderam? Então esse tipo de coisa acabou variando bastante. Então entra em consideração o desenvolvimento da genética, bom, formato, né, dessas variações de cor de pele, formato dos olhos, boca, nariz, estrutura física, né? Então, isso acaba acontecendo, né, de uma maneira que existe hoje em dia, né, aqui no Brasil, por exemplo, um sistema de cotas, né, que vai ajudar a influenciar positivamente o ingresso de indígenas, negros e outros grupos desprivilegiados, né, para entrar na universidade. Aí o pessoal pensa, né, mas não é justo, né? Eu sou contra a cota. Gente, olha como os caras são terríveis. Quem banca a mídia? A elite, certo? A elite, a massa da elite, formada por pessoas brancas, ok? O que são as cotas? As cotas é a seguridade que 50% das vagas das universidades são separadas para pessoas de escola pública para pessoas de escola particular. Então, há um boicote, sim, sobre a ideia de cota. Por quê? Lógico, a elite não quer 50% das vagas, eles querem 100%. Né? Há um processo inverso no Brasil, né? Onde, por exemplo, a escola pública direciona quem estudou em escola pública geralmente vai para a universidade particular. Quem estudou em escola particular geralmente vai para a universidade pública, tá? Só que nós estamos no universo de cerca de 83%, tá? Esse dado ele tá, eu tenho que atualizar ele, é de uns 5, 6 anos atrás. 83% do Brasil formado por escolas públicas e apenas 17% formado por escolas particulares, tá?
Então, nós temos muito menos pessoas, né? Imagine, num cenário de 100 pessoas, 17 de escola particular só. E essas pessoas têm direito a 50% das vagas na universidade pública, né? Então, aí é embutida a ideia na cabeça do indígena, do preto ou pardo, negro, enfim, que, ó, você tem que lutar de igual para igual. Se você pegar cota, é vitimismo. Não, não é, gente. Tem um estudo que mostra, por exemplo, para no Brasil termos o mesmo número de médicos brancos e pretos e pardos, deveríamos parar de deixar entrar na faculdade brancos e só entrar preto e pardo por 25 anos. Por 25 anos. Para que o número fique equilibrado. Não é ultrapassar, não. É equilibrar. E a gente sabe que isso não vai acontecer. E ao mesmo tempo, então, vamos convencer. Então, olha a estratégia dos caras. Parece a mais absurda, mas olha só. Vamos convencer, então, a própria população preta de que a cota é uma coisa ruim para eles, porque mostra inferioridade. E a cota, ela não é a receita para resolver o problema. Por exemplo, eu estou com gripe. É complicado nos dias de hoje falar de gripe. Mas estou com gripe. Beleza. Aí eu vou lá no hospital e tomo um remédio para gripe, não, eu tomo um remédio para febre, porque eu tô tendo febre, então eu não vou tomar um remédio para gripe. Ou seja, a cota ela não resolve o problema. Ela resolve, entre aspas, um sintoma. Um sintoma apenas. E lembrando que não importa agora a etnia da pessoa, a condição financeira, tudo. São Paulo não é a realidade do Brasil e não podemos ser prepotentes em relação a essas informações. O fato de estar em São Paulo nos faz privilegiados, né? em alguns aspectos. Por outro lado, existe uma grande e enorme desigualdade dentro da nossa própria cidade, tá? Para a gente poder analisar isso daí. Beleza, pessoal? Galera, eu vou encerrando a aula por aqui. Eu vou colocar o videozinho sobre racismo institucional. Assistam, tá? Eu vou colocar aqui no meio da apresentação ainda, porque eu estou terminando de montar para vocês. Mas, galera, eu acho muito legal poder dar aula para vocês nesse formato mesmo, né? Não é igual estar na aula presencial, mas eu espero que vocês estejam conseguindo, né, processar as informações e que a coisa não esteja tão, às vezes, maçante, né? Porque na sala a gente consegue interagir. Aqui eu tô falando com uma câmera e eu não sei qual tá sendo a reação de vocês em casa, beleza? Mas aí eu desejo para vocês um ótimo final de semana, né? Aliás, esse vídeo eu não sei quando ele vai entrar. Enfim, ele vai entrar depois. Uma ótima semana para vocês aí, né? Um ótimo início de abril. Continuem se cuidando, cuidem dos seus familiares, adquira cultura, veja coisas interessantes, né? Procurem sair da zona de conforto, façam alguma atividade física dentro de casa mesmo, não fique só refém do celular, gente. Esses são os meus recados, beleza, pessoal? Seres urbanizados, desejo aí para vocês, né? Uma ótima semana e bons estudos. Tchau, galera. Valeu, hein?